O conflito entre o homem e a máquina. Nos últimos anos, quase todos os setores produtivos foram mecanizados ou automatizados. Só que cada novidade acaba tirando centenas de empregos. O choque do novo vai da indústria ao campo. Nossos avós com certeza se assustariam com uma cena assim. Ou assim. Como monstros, as máquinas chegam para ficar e multiplicam a produção. Mas na fome de trabalho, comem também o emprego de milhares de trabalhadores. Matando a sede dos consumidores, as indústrias de bebida empilham riqueza. Esta de Ribeirão Preto, que produz 200 milhões de litros por ano, dobrou os dentes da empilhadeira. Ao invés de 20, precisa agora de 10 trabalhadores para fazer o serviço na metade do tempo. O senhor chegou a ter medo por causa da mecanização, tal, do senhor ser mandado embora? É, a gente ficou com medo de receio, né? Mas depois deu certo. Foi só um susto? É. Nesta outra, a terceirização é líquida e certa. A fábrica dentro da fábrica transforma em segundos um tubinho de plástico numa garrafa. O processo todo precisa de só 10 funcionários. Aqui, a economia de mão de obra é quase incalculável. O sistema dispensa um funcionário que transporta a garrafa até a máquina de preenchimento. Os vasilhames já nascem na linha de produção. Nesse segmento de transporte dentro da própria fábrica, o número de funcionários cai de 30 para 0. A tendência é acabar com todos os cargos sem especialização. Em casos de operações repetitivas, trabalhos braçais ou inseguros, normalmente a gente consegue economia de mão de obra. Mas há casos em que a presença do ser humano, da pessoa, realmente é imprescindível. No campo, as máquinas estremecem as relações de trabalho. A de colher laranja chegou mês passado dos Estados Unidos. Custa $100 mil e liquida com 100 pés por hora, o mesmo que 20 trabalhadores. A de algodão é ainda mais cara, R$230 mil, e substitui 500 trabalhadores. Da área de cultivo, 30% já estão mecanizados e na safra que vem, outras 140 colhedeiras entram nas plantações. Monstruosos não só os investimentos. A colhedeira sueca de eucaliptos parece a mistura exata entre Robocop e um dinossauro. O abraço fatal na árvore faz tudo na medida certa para a fábrica de papel e celulose. Por trás do monstro está a tecnologia de $350 mil, que de pré-histórico não tem nada. Na cabine completamente computadorizada, a sofisticação é tanta que o operador tem que tirar a botina para trabalhar. E muito mais do que força no braço, ele precisa ter conhecimentos de robótica e a habilidade de um campeão de videogame. No controle do quase jogo, a vantagem em relação à motosserra é de 20%. 5 destas já estão operando no estado. Mas para comandar o brinquedinho, os operadores passam antes por testes psicológicos. A máquina realmente exige um operador altamente qualificado. Quanto à possível redução do número de mão de obra, na realidade essa máquina não vai trazer desemprego na nossa situação, porque nós estamos fazendo um aproveitamento da madeira fina que originalmente não ia para a nossa indústria. E para analisar esse aumento da presença das máquinas em atividades que antes eram desempenhadas pelo homem, convidamos o professor de Economia, Rudinei Toneto Júnior. Boa tarde, professor. Boa tarde, Flávia. Boa tarde. Professor, a gente acabou de acompanhar numa matéria e percebemos que antes o corte do eucalipto, por exemplo, que era feito só com um homem e uma serra, agora é preciso todo um conhecimento técnico especializado, de robótica, inclusive. Como é que o trabalhador vai acompanhar, vai enfrentar essa situação? Olha, eu acho que a tendência da mecanização, da automação, é irreversível. A questão do desemprego tende a ser crescente. Está sendo assim no mundo inteiro.
Tem saído uma série de matérias sobre o desemprego estrutural na Europa, Estados Unidos, Em função Japão, da mecanização? em função da mecanização da automação. O ritmo de inovação tecnológica hoje é muito rápido, que a concorrência impõe isso para as empresas poderem se sobreviver. Então, baratear custo, poder reduzir o preço, se manter no mercado. E hoje não está sendo criados setores, como o ritmo de inovação tecnológica é muito rápido, não consegue se criar emprego em outros setores para absorver paralelamente quem perde emprego em setor automatizado. Então, a tendência é o desemprego ser crescente. Na economia, o que significa esses vários desempregados que vão ficar aí pelo país? A gente está colocando algumas tendências hoje, que como a produtividade está muito mais elevada, você pode produzir a mesma coisa, a mesma massa de mercadorias, produtos que a sociedade precisa com menos trabalho. Nós temos que ter algumas alternativas para poder minimizar a questão do desemprego, para rediscutir a questão de redução de jornada de trabalho. O trabalhador hoje trabalhando menos, consegue produzir a mesma coisa. Então tem que ter algum mecanismo para poder segurar o trabalhador. Ou então, o trabalhador que perde o emprego e não consegue em outra atividade, vai ter que ter programas de retreinamento, requalificação da mão de obra, programas de geração de emprego e renda, para poder dar condições de sobrevivência ao trabalhador. Ou seja, porque o problema não fica isolado no desempregado, mas o desempregado vira um problema social no conjunto. O desempregado acaba sendo responsabilidade da sociedade. A sociedade tem que dar conta de sobrevivência para todas as pessoas. Então, o Estado vai ter que agir de alguma forma para minorar o problema. Quer mudando as relações de trabalho, introduzindo redução de jornada, como eu coloquei, ou gerando alternativas de sobrevivência para essas pessoas. Geração de renda e emprego. Como que o senhor acredita que a redução de jornada de trabalho, por exemplo, uma das saídas apontadas pelo senhor, vai ser encarada pelos empresários e pelos próprios trabalhadores? Olha, na Europa já tem um movimento intenso nesse sentido, né? E vários setores onde os sindicatos são organizados, os sindicatos mais fortes, estão conseguindo alguma redução, já no caso brasileiro. Eu acho que pode ser aceito de uma forma tranquila, né? Porque com ganho de produtividade, a lucratividade das empresas tende a aumentar. Antigamente, ganho de produtividade era repassado a salário. Hoje não precisa mais repassar salário, mas precisa garantir o emprego das pessoas. Então, só você não repassar o salário, você mantém a taxa de lucro, então o empresário tem condições de assumir essa redução. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos a falar com o economista. Você vai ver a mecanização nos canaviais e pode participar com perguntas pelo telefone. Na região de Ribeirão Preto, a luta do homem com a máquina é bem mais acentuada na produção da cana-de-açúcar. No setor sucro-alcooleiro, cerca de 10 mil pessoas deixaram de trabalhar no estado neste ano. O levantamento é do SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados. Nenhuma máquina envolve tanta polêmica como a dos canaviais. O corte manual garante empregos, 40 mil no ano passado. Mas precisa das queimadas, que devem acabar em 8 anos nas áreas mecanizáveis, segundo a lei estadual aprovada neste ano. Na última safra, a colheita nessa fazenda foi feita por 80 trabalhadores que nesse ano nem passaram por aqui. Todo o trabalho está sendo feito pela máquina, que só emprega 2 operadores. São 45 toneladas por hora. O estado tem potencial para 3 mil máquinas. Na região, o fogo já desapareceu em 30% dos canaviais. Junto com ele, milhares de empregos. Os aliciadores de mão de obra que ainda nesta safra buscaram trabalhadores de outros estados podem deixar de existir. A região vai deixar de buscar trabalhadores, por exemplo, do norte de Minas Gerais e sul da Bahia? Vai deixar de trazer esses trabalhadores e vai dar serviço a curto prazo para as pessoas da própria região, colhendo cana nas áreas não mecanizáveis, né? E na região vai ficar ainda de 30% a 40% de áreas que não será possível mecanização. Já neste final de ano, a falta de trabalho mostra a face mais triste. Em Pitangueiras, o arroz e feijão do serviço social só dá para 10% das 3 mil pessoas que pedem socorro todo mês. Nós não temos condições financeiras, eu acho que quase nenhuma prefeitura tem, de atender a demanda. Muita gente quer voltar para a região de origem.
para sul de Minas e Bahia. Por quê? Desilusão? Desilusão. Aqui não é a Califórnia brasileira que eles estão pensando, não. Infelizmente não é. Mesmo quem trabalha está cortando menos cana. O marido de Dona Maria ganhou na última quinzena 1/3 do que costumava. Como milhares de outros, ele é o que está sendo chamado de boia fria de meio período. Tá muito difícil, viu? A gente paga o aluguel, a gente não faz a despesa. A gente faz a despesa, a gente paga aluguel, a gente vai morar onde? Não tem como, né? Entre tantas máquinas maravilhosas, falta ainda a maior das maravilhas: transformar a força delas em benefício para todos. Voltamos a conversar com o economista Rudinei Toneto Júnior. Professor, qual é a relação custo-benefício da mecanização na região? Bom, custo é a questão do desemprego. A perda de emprego está em torno de 40 mil trabalhadores, né? O principal benefício é a questão de preservação de solo, redução das queimadas. Isso vai ter um benefício muito grande que, em termos ambientais, que pode reduzir muito o gasto com saúde, melhorar o padrão de vida na cidade, né? Além do aumento da produtividade, que pode ter impacto sobre o preço, e preservar a atividade econômica na região, né? Eu acho que a mecanização também, no caso da cana, é irreversível. O José Luiz de Oliveira, professor em Sertãozinho, pergunta qual o papel do empresariado com relação ao desemprego causado pela automatização. Essa é uma questão bastante discutida, que o Estado, eu coloquei que a função é social, a função é do Estado. E nós estamos num processo no Brasil de rediscutir a questão fiscal, reforma fiscal, né? Então, função do empresariado é a questão de como que a gente vai dividir o ônus social disso. Quem é que vai pagar impostos para financiar a atividade estatal nessa linha de retreinamento, de requalificação da mão de obra, de geração de renda. A questão é social. A sociedade vai ter que pagar impostos para poder financiar a atuação do Estado. Aí como que vai ser distribuído esses impostos na sociedade? Pode recair mais sobre o empresariado, vai tributar mais o lucro, tributar mais os ganhos do empresário e menos das classes de baixa renda. José Luiz Spinelli, desempregado em Ribeirão Preto, pergunta se o Brasil está preparado para a automatização. O Brasil, independente de estar preparado, não, o Brasil entrou nesse processo pela questão da concorrência. Tem que mecanizar, tem que automatizar para poder ter níveis de produtividade e se encaixar no mercado. Então, as atividades que têm tentativa de sobrevivência forçam a mecanização. O Brasil tem um problema adicional em relação aos países desenvolvidos, que o Estado ele não tem condições, dado o problema fiscal, de arcar com uma grande política assistencial. Então, enquanto na Europa se tinha todo um estado do bem-estar, que arcava com os desempregados, com os idosos, com o programa de educação, saúde, no Brasil, educação, saúde, assistência, sofrem os problemas da crise fiscal do Estado. Então, aqui o problema tem de ser mais grave por causa disso. A mecanização pode baixar o preço do produto? Essa é a finalidade com que as empresas introduzem mecanização. Que como eu coloquei na questão da concorrência, para a empresa poder sobreviver, ela tem que reduzir custo, diminuir o preço para poder se manter no mercado e ampliar sua participação. Então, nesse sentido, a mecanização, o que todo mundo aposta é justamente a redução de preço e a melhora para o consumidor, tanto em termos de preço como qualidade do produto. Rudinei, para finalizar rapidamente, quem ganha nessa história, o empregado ou o empregador? Uma questão difícil. O empregado vai ter que se retreinar para poder qualificar, mas o empregador com certeza ganha. Obrigada, professor, pela sua presença aqui.